Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Até aqui por enquanto. Eu estava ouvindo uma pregação há pouco tempo a respeito de se declarar guerra, seja contra as potestades, nós vimos as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, também seja declarar guerra conosco, com o próprio eu. E eu vendo aquela mensagem, uma mensagem curta de um pregador chamado John Piper, eu pude perceber o quanto isso pode afetar também a nossa vida de uma maneira reversa. Muitas vezes nós declaramos guerra conosco mesmo, mas de uma maneira errada. E nós acabamos nos prendendo a essa maneira e, por consequência, deixamos de olhar para aquele que nós devemos olhar, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mas para explicar bem esse raciocínio que eu tive, quero falar aos irmãos o que esse pregador disse. E ele disse: a única atitude contra o desejo, fora do controle, é uma declaração de guerra. E isso é verdade. E ele continuou dizendo: eu ouço muitos cristãos murmurando sobre as suas imperfeições, sobre suas falhas, sobre seus vícios e seus defeitos. Só que ao mesmo tempo eu vejo tão pouca guerra, murmurações como porque eu sou assim, reclamando dos seus fracassos. E existe uma tendência violenta na verdadeira vida cristã, mas essa violência é contra quem ou contra o quê? Essa violência não é contra outras pessoas. Essa violência deve ser contra cada impulso violento da nossa própria alma. Contra cada coisa que em nós faz paz com o pecado. Porque a única base de operação que Satanás tem em nossa vida está justamente na nossa carne e no pecado que habita em nós. Ninguém vai ao inferno por causa de Satanás. A única razão para irmos ao inferno é o pecado. Muito mais importante que combater Satanás é lutar contra o pecado. Isso é muito mais importante que tentar entender Satanás e a obra dele. Nosso maior inimigo não é Satanás. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. E isso me levou a um pensamento e me fez refletir também em outras situações em que esse declarar de guerra, esse instinto violento que deve ser declarado contra nós, influenciaria na nossa vida cristã. Porque é justamente triste quando nós temos que olhar para o nosso eu, olhar para dentro de nós, para declarar um tipo de guerra como essa, em que esse pastor se referiu. Só que ao mesmo tempo, isso também pode trazer consequências reversas. É certo que o Espírito Santo de Deus, ele faz com que os nossos olhos olhem para longe apenas do eu, ao invés de olhar para Jesus. Mas sabemos também que a obra de Satanás consiste justamente no oposto disso. O que eu quero dizer é que, como nós vimos, realmente nós encontramos nessa vida muitos cristãos que passam suas vidas apenas murmurando de tudo, e nada traz regozijo, nada o faz ver a mão de Deus trabalhando, nada o faz perceber que Deus está operando, e isso é um prato cheio para que o maligno ele opere na vida desse cristão murmurador. Não quero trazer dúvida a respeito da salvação de uma pessoa que tenha esse tipo de atitude, mas mostrar de maneira clara que com essas tais atitudes, consequências podem vir e podem nos levar à destruição. Nós sabemos que Satanás ele não tem poder para nos destruir com as suas próprias mãos,
e ele também não tem poder de tocar naquele que o Pai não permitir. E temos a certeza disso através da Bíblia. A Bíblia nos diz, por exemplo, em 1 João, capítulo 5, versículo 18, em que João falou: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro nos alertou e ele disse: olha, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós vemos que em nenhum momento Satanás tem poder sobre nós, e muito menos pode nos tocar quando não há a permissão de Deus. E tudo isso porque o cristão, ele é o quê? Ele é propriedade exclusiva de Cristo, porque ele foi comprado por um bom preço. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nos traz esse relato. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o verdadeiro cristão, além de ser comprado por esse bom preço, além de ser adquirido, além de ser considerado uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, ele também é selado com o Espírito Santo da promessa. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Então nós vemos que além de sermos selados, nós temos o penhor da nossa herança, qual seja a redenção de Cristo, que nos tornou a possessão adquirida, e isso para louvor da glória dele. Então nós vemos que tudo isso significa que o problema, muitas vezes, é que quando nós tentamos olhar para dentro de nós, contemplar o nosso eu, muitas vezes pode nos fazer distanciar de quem realmente nós devemos estar olhando, que é para Jesus. Como nós lemos em Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E Satanás, quando nós agimos de uma forma contrária a essa, deixarmos de olhar para ele, Satanás vai usar isso, e ele vai ter ferramentas, e ferramentas hábeis. Por quê? Porque o seu olhar para o seu íntimo, muitas vezes o fará pensar, e Satanás vai te influenciar a pensar assim: olhe para você, olhe para o seu passado, olhe para os seus pecados, como eles são grandes demais para que você seja perdoado. Vai te colocar em dúvida, você não tem fé suficiente, não se arrepende suficientemente, você nunca conseguirá ir até o fim, você não tem a alegria que os outros filhos dele têm, você se agarra a Jesus de uma maneira tão fraca. Quando nós passamos a olhar muito para dentro de nós, esquecemos de olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, a nossa fé muitas vezes é colocada em abalo, em incertezas, em dúvidas. E nós vemos que Satanás cada vez mais vai usar dessas ardilosas artimanhas para nos fazermos sempre incapazes de buscar perdão, de nos fazer sempre murmuradores, de nos fazer afastar do caminho, apenas olhando para o nosso interior, nos fazendo contemplar a nossa miséria, implantando pensamentos a respeito do nosso eu, onde jamais nós vamos encontrar a consolação da segurança olhando para o nosso íntimo.
nós nunca vamos encontrar essa consolação. Nunca vamos encontrar essa segurança quando nós olhamos para dentro de nós. Nós não devemos buscar enfatizar o nosso íntimo na caminhada cristã em nossa vida, porque isso será um problema muito grave e vai tomar proporções inimagináveis. Porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele remove completamente os nossos olhos do eu, e ele nos diz que nada somos e que sim, Cristo é tudo em todos. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Então, por meio do Espírito, Deus remove completamente aquele olhar que nós temos de nós, aquele olhar que nós vemos a nossa miséria lá dentro, e muitas vezes nós nos remoemos naquilo e esquecemos de olhar para aquele que é tudo em todos, que é Cristo. Como então nós podemos evitar nossos sentimentos abatidos a esse respeito? Nós vamos considerar isso e temos um exemplo, e o exemplo que eu vou trazer é do apóstolo Paulo, e ele disse a respeito de si mesmo. Ele olhou para dentro dele, só que a atitude do apóstolo Paulo foi diferente. O apóstolo Paulo, ele passou por algo nesse sentido que em muito nós temos que aprender, buscar através dessas experiências. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8 ao 10. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Ele estava falando de todos os apóstolos, eu sou considerado um abortivo. Eu fui o último, né? O último a ver. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Vemos o olhar dele, ele se colocou numa condição, falou: olha, sou como um abortivo, sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, justamente porque eu persegui a igreja de Deus. Isso poderia fazer com que ele se lamentasse para o resto da vida e deixasse de cumprir a obra para a qual ele estava destinado. Poderia fazer ver e permanecer sempre naquela miséria. Mas olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então o apóstolo Paulo, ele não deixou com que aquela condição o atrapalhasse, muito pelo contrário. Ele falou: trabalhei muito mais do que todos aqueles, justamente porque eu vi o que eu fiz. Eu vi como eu era. Mas tudo isso não foi por meus próprios esforços, mas foi pela graça de Deus que está comigo. Então nós vemos que foi um momento em que o apóstolo parou e realmente olhou para Jesus, o autor e consumador da fé dele. O apóstolo Paulo, ele estava passando por um momento em que o fez olhar, e quando olhando dentro de si, ele chegou a dizer: olha, não sou digno disso. Um pregador chamado Martyn Lloyd-Jones, ele se aprofundando neste relato do apóstolo Paulo, ele, de uma maneira abreviada, tentou explicar também o seu entendimento, o que ele trouxe de experiência, dessa experiência do apóstolo Paulo para a vida dele, e eu quero compartilhar com os irmãos. Esse pregador disse: vemos que o apóstolo Paulo, ele não parou por aquela afirmativa, como muitos de nós fazemos hoje. Nós olhamos para dentro de nós, nos sentimos miseráveis, a ponto disso nos tirar de vez a única esperança que nós temos. Mas ele continua a dizer: pela graça de Deus eu sou o que sou.
que importa o que eu fiz? Acredito que foi essa pergunta que o apóstolo Paulo fez. Porque ele disse, eu sou o que sou. Coloque ênfase nisso. Nós não devemos ficar pensando o resto da vida sobre o que nós fomos. A essência da posição cristã é que você deve lembrar o que é, não o que você foi. Certamente o passado permanece com todos os seus pecados lá atrás. Só que nós precisamos ir adiante. E ele disse, gostaria de sugerir que essa manifestação particular é devido ao fato de que esta pessoa, isto é, a pessoa que ainda quer permanecer naquilo lá atrás, ela ainda está numa vida mórbida, pecaminosa, preocupada consigo mesma. É necessário esclarecer que o problema real com essas pessoas ainda é o eu. E a pergunta é, o que estão fazendo de si mesmos? Ainda estão julgando a si mesmas, em vez de deixar o julgamento com Deus. Elas se flagelam, elas se criticam porque tardaram tanto e foram tão relutantes, e estão constantemente se condenando. Parecem muito humildes. A gente acaba olhando para pessoas como essas, nós vemos uma aparência de humildade, uma aparência de pessoas contritas, mas isso não é humildade, irmãos. Isso é uma preocupação consigo mesma. Paulo, quando falou aos irmãos de Corinto, lá no capítulo 4, versículo 1 e versículo 4, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 4, ele chegou a dizer que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu. E essa é uma das maiores declarações que o apóstolo Paulo fez. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor. É aí quando nós paramos e olhamos e temos o nosso fundamento em Cristo. Como cristãos, nós devemos deixar o nosso julgamento com Deus. Ele é o juiz. E nós não temos direito nenhum de desperdiçar o tempo dele ou o nosso tempo pensando em nós mesmos. Energias, gastando tudo em nossas vidas e condenando-nos a nós mesmos. Nós devemos esquecer de nós, deixar tudo isso para Ele e prosseguir no trabalho como o apóstolo Paulo fez. Este problema todo é devido a essa preocupação mórbida. É também uma indicação da tendência que é ainda pensar em termos do que nós podemos fazer. Lembra do estudo que nós fizemos ontem? Não somos nós, é a palavra. Nós não podemos fazer nada. Então esse tipo de pessoa vem a nós com uma aparente humildade, dizendo, se eu tivesse vindo antes, se eu não tivesse feito tal coisa, se. Irmãos, quando nós estamos muito focados nisso, quanto tempo, quanto trabalho nós poderíamos ter feito pela obra, ao invés de ficarmos nessa? De certa forma isso é verdade, mas por outro lado também é errado, quando nós completamente nos dedicamos a isso. Claro que nós devemos analisar o nosso eu, mas não devemos impor a nossa confiança no nosso eu. São pessoas morbidamente preocupadas, são pessoas que até agora não aprenderam como cristãs, que elas devem negar a si mesmas, que elas devem tomar a cruz e seguir, deixar tudo, deixar passado, deixar presente, deixar futuro nas mãos de Cristo. Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Mas mesmo ao saberem dessa declaração de promessa de Cristo, por que ainda nós continuamos preocupados conosco mesmo? Por que eu ainda insisto nesta preocupação? A resposta é que nós não estamos suficientemente ocupados nele. O problema real é a nossa falha em conhecê-lo e conhecer os seus caminhos como nós deveríamos conhecer. Se tão somente nós gastássemos mais tempo olhando para ele, como nós cantamos, logo nós nos esqueceríamos de nós. Você entrou na vida espiritual, portanto você deve parar de olhar para si mesmo e se deleitar nele. Qual é a diferença entre um cristão e um não cristão? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo aos irmãos, ele disse, a diferença é esta, que um não cristão é alguém que olha, que um não cristão é alguém que olha para Cristo e para Deus com um véu sobre os seus olhos, com um véu no rosto. Então ele não pode olhar para Cristo. Mas qual é a diferença do cristão? O cristão ele tem essa seguinte descrição, mas todos nós, isto é, cada um de nós, com rostos descobertos, isto é, o véu foi tirado, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Essa é a diferença de um cristão para um não cristão. O não, ele não olha para Cristo. Um cristão, ele olha para Cristo, porque ele tem o rosto descoberto, já não tem mais o véu. Antes também, irmãos, nós víamos por espelho em enigmas, mas agora nós não vemos mais. Nós vemos e temos a oportunidade de ver face a face. O cristão passa o tempo olhando para Cristo e contemplando. O cristão ele está arrebatado pela visão do Senhor ao ponto de se esquecer de si mesmo. Então nós vemos que se nós estivéssemos mais interessados em Cristo, nós não teríamos tanto interesse em nós. Então nós devemos começar a olhar para Ele. Nós devemos começar a contemplar com seu rosto descoberto, com seu rosto sem véu. E então prosseguir aprendendo que no seu reino o que importa não é a extensão do seu serviço, da sua obra, mas a atitude que você tem para com Ele, seu desejo de agradá-lo. Um pregador chamado Spurgeon também tratou sobre esse assunto de uma maneira brilhante e biblicamente, e ele diz: não é o seu agarrar-se a Cristo que o salva, e sim o próprio Cristo. Não adianta nós querermos nos agarrar a Cristo sem que Cristo nos salve. Tampouco é a fé em Cristo que o salva, embora seja ela um instrumento, mas é o sangue e os méritos de Cristo que nos salvam. Então nós não devemos olhar para nós mesmos e para o nosso agarrar a Cristo. Nós devemos olhar para o próprio Cristo. Não olhar para a nossa fé, mas para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nunca encontraremos felicidade olhando para nossas orações, olhando para nossas realizações, olhando o nosso sentimento. Aquilo que Jesus é e não aquilo que nós somos, isso sim traz descanso para as nossas almas. Se nós queremos vencer Satanás e ter paz imediata com Deus, isso tende a acontecer tão somente por olharmos para Jesus. Apenas manter os nossos olhos fitos nele. Permitir que a morte, que os sofrimentos, que os méritos, que as glórias e a intercessão de Jesus tornem recentes em nossa mente.
Após acordar, devemos olhar para Jesus. Quando formos dormir, nós devemos olhar para Jesus. Não permitir que as nossas esperanças ou os nossos temores se interponham, estejam entre nós e Jesus. Eu quero dar para os irmãos alguns exemplos de homens que, apesar de suas vidas, apesar das suas dificuldades, apesar de tudo que passaram, eles não olharam para dentro deles e não permaneceram olhando a sua capacidade, o seu sentimento, as suas razões, mas eles tinham como alvo Cristo, a promessa. Vamos em Hebreus capítulo 11, uma página atrás, do versículo 4 em diante, que nós encontramos heróis da fé. E foram homens que, por todas as suas dificuldades, por todas as suas vidas, eles olharam para Jesus. Isto é, eles tinham em vista a promessa. Capítulo 11, versículo 4 em diante: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto diziam, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque Ele já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas
o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque foi firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, escolhendo em paz os espias, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão a Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então nós vemos que, começando desde Abel, não houve indicação da razão do seu sacrifício que se revelou mais aceitável. O único indício é que foi dito a Caim que, se procedesse bem, a respeito dele também seria aceito. Em outras palavras, o problema não estava no conteúdo da oferta, mas no coração do ofertante. Também foi dito a respeito de Enoque, que foi liberto da experiência da morte pela sua fé. Por quê? Porque ele teve um testemunho de haver agradado a Deus antes de ter trasladado. Nós vemos então 2 exemplos de que, em relação a Enoque, teve o relacionamento entre o homem e Deus. O homem que busca Deus deve crer na sua existência, deve olhar para Ele, deve ter essa fé. Quem busca Deus deve saber que Ele é um Deus galardoador e perdoador. Noé também agiu da mesma forma. Ele teve fé suficiente para salvar a si e a sua casa. Quando ele entrou na arca, havia essa mesma convicção do fato de que o dilúvio estava próximo e de que era necessária aquela construção, porque Deus tinha falado. E aquilo tudo era o que ele tinha em sua mente, fé e convicção daquilo que ele tinha recebido de Deus. Também nós encontramos a fé de Abraão, justamente porque Abraão, ele obedeceu, ele peregrinou, ele aguardou, ele gerou conforme a promessa, e após tudo isso ele prosperou e alcançou uma pátria superior. Mas acima disso ele ainda manteve a sua fé. Ele ofereceu Isaac. E também temos a fé de Isaac, a fé de Jacó e a fé de José. E sobre a fé de Isaac, o único fato que o escritor de Hebreus menciona foi a bênção de Jacó e Esaú. A consequência desse engano foi a bênção que havia de ter sido destinada a Jacó, que acabou sendo derramada sobre a Esaú, que acabou sendo derramada a Jacó.
O fato é que Deus inverteu a ordem natural, e o herdeiro da promessa ficou sendo o segundo entre os gêmeos, ao invés do primeiro. Justamente porque houve a fé. A bênção que passava de pai para o filho era essa grande relevância para a mente judaica. Então o escritor bíblico, ele vê a atitude de Jacó como um ato de fé. Também temos a fé de José, onde este teve por merecimento a sua vida ser citada como um belo exemplo de fé, onde José ele havia passado a sua totalidade da sua vida, a não ser os seus primeiros 17 anos no Egito, naquele lugar que não era o lugar dele. E o cumprimento do seu pedido depois foi estabelecido lá em Êxodo. Então nós vemos que na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de José, nós encontramos atos preciosos de fé. Eles provaram mais uma vez que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque eles tinham em vista aquilo que era invisível, como nós vemos em Moisés. E falando dele, também recebeu um espaço onde Moisés, no versículo 24, ele demonstrou a sua autonegação. Ele preferiu não ser considerado como príncipe, teve a solidariedade e santificação junto com os judeus. Ele preferiu o sofrimento, do versículo 26, e durante o êxodo teve fé, celebrou a Páscoa conforme ordenamento, e então fez a travessia do Mar Vermelho. Então nós vemos também que pela fé houve a queda das muralhas de Jericó. Também temos a fé de Raabe, a fé no período dos juízes, a fé e realizações, como nós vimos no versículo 33, venceram reinos, praticaram justiças, alcançaram promessas. Então nós temos fé, libertações, maravilhas, ressurreições, do versículo 33 ao 35. Tivemos fé junto com sofrimento, tivemos fé junto com solidão, do versículo 38, dos quais os mundos não era digno. Eram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, homens que viveram nessa solidão. E temos a fé em Cristo, que é superior, que é aquele que nos faz olhar para Ele. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, isto é, de ter visto Cristo. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então em Hebreus 10, 11 e 40 nós temos um texto que comprova a superioridade de Cristo. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, Ele está se referindo a essa fé. Por isso Jesus afirmou, por exemplo, sobre João Batista, que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E há dois fatos importantes que nós podemos aprender nesse versículo. João foi o único profeta da antiga aliança que anunciou o Messias e viu o cumprimento da profecia. João Batista e Jesus, eles se encontraram, eles conversaram. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Por quê? Porque a partir da chegada do Messias, as pessoas entram no reino dos céus crendo em Cristo. Ele é maior do que todos. A fé em Cristo se demonstra superior. O olhar para Ele vai além de tudo e vai além de todos. Apesar de nossa condição pecaminosa, apesar do que fomos, apesar do que somos, a fé em Cristo é e sempre deverá ser superior a nós. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Obrigado.